extravagante e implacável. Göring se tornou viciado em riqueza e poder e estava disposto a obtê-los de qualquer maneira. Ele era um matador, um assassino, e parecia estar bem confortável com isso. A maioria das pessoas da minha geração não entende como, há 70 anos, um pequeno grupo de nazistas conseguiu iniciar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. Eu quero descobrir. E para me ajudar, eu vou usar cartas de baralho. Hoje, são usadas tanto por militares quanto pela polícia para ajudar a identificar os seus alvos. Mas até hoje, ninguém nunca utilizou um baralho para o grupo mais famoso de assassinos da história. Atuando com peritos, eu quero descobrir onde cada um desses nazistas se posiciona na hierarquia do mal. O meu nome é James Ellis e este é Hitler e sua corrente do mal. O que diferenciava o Göring dos demais líderes do regime nazista era o fato de que ele era um legítimo vencedor da Primeira Guerra Mundial. Não só tinha servido na linha de frente, como ele era extremamente competente no que fazia. Sem dúvidas, se o Terceiro Reich não tivesse ocorrido, Göring seria lembrado hoje como um verdadeiro herói alemão e nós não falaríamos dele em termos de crueldade. Ele foi um piloto impetuoso e condecorado. E isso explica o sucesso na Primeira Guerra, como o bajulavam, e também explica sua atração pelo nazismo. Eu acho bem perigoso, com relação ao Göring, focarmos nessa personalidade tão atraente, porque por trás disso tudo havia um sujeito muito sórdido. Ele tinha uma grandiosidade misturada com um toque superficial de charme, uma natureza toda manipulativa e um certo nível de crueldade por baixo disso tudo. Quando juntamos as características, nós ficamos bem próximos do que seria considerado a definição de psicopatia de um psicopata real mesmo. Como um reverenciado piloto de caça da Primeira Guerra Mundial, se tornou um criminoso de guerra psicopata na Segunda. Eu vim para a Alemanha para descobrir. Que avião é esse? Este é um biplano Otto. Eu estou com Joshua Fink, um curador do Museu Aéreo Flugwerft Schleinsheim, que fica próximo de Munique. Eu quero saber mais sobre a vida de Göring como piloto. Göring começou a carreira de piloto em um avião de reconhecimento como este aqui. Era muito perigoso voar em um avião desses naquela época? Bom, primeiramente, era perigoso porque a fuselagem é de tecido. Um tecido especialmente feito e pintado com uma cola especial. O problema é que essa cola não resistia muito em contato com a água. Entendi. Então ele podia se desfazer em caso de chuva. Sim. Eu nem imagino a coragem necessária para pilotar um avião desses. Assim, eu acho que eu quase consigo rasgar o tecido com a mão se eu pressionar com uma certa força. Göring se alistou primeiro na infantaria, mas logo percebeu que havia pouca glória ao batalhar nas trincheiras e conseguiu ser transferido para a divisão aérea. É preciso lembrar como era assustador ser um piloto durante a Primeira Guerra Mundial. Era uma forma incrivelmente primitiva de combate, bastante arriscada. Os índices de mortes eram altíssimos para ambos os lados. Era tão difícil pilotar os aviões que morreram mais pilotos durante os treinamentos do que em combate. E o combate em si era extremamente perigoso. Basicamente, era o prelúdio das rinhas de cães. Se fosse uma situação de combate, iam ter pessoas atirando em você. E dá pra ver como seria fácil esse negócio despencar no solo se fosse atingido por qualquer coisa. Era o dever deles voar e também entrar em conflitos, mas por outro lado, eu acho que foram bem corajosos e um pouquinho loucos, não é? Certamente eu não teria conseguido. Não. Voos de reconhecimento eram bastante arriscados, mas não proporcionavam a honra e a adoração que Göring buscava. Ele queria ser visto como um herói e se destacar entre os militares seria para ele um jeito de alcançar essa honra e esse nível de distinção. A melhor forma de se destacar era matando inimigos. Então Göring se transferiu para o esquadrão de caça. E nenhuma séria lesão no quadril o deixou fora de ação por muito tempo. A guerra cai bem para algumas pessoas. E Göring era uma dessas pessoas que se sentia em casa no campo de batalha. No caso dele, no campo de batalha aéreo. Ele adorava se exibir, ele adorava ser corajoso. Eu acho que ele amava a guerra. Era parte da sua personalidade.
O que eu tô procurando é um avião que o Göring pilotou no final da guerra e eu sei que tem um aqui. Está logo ali na frente. É um Fokker D-7. Ah, é esse aqui? Sim. Perto do fim da Primeira Guerra, a tecnologia da aviação já tinha avançado bastante. Esse era o top de linha em 1918? Sim, era algo por aí. Nossa, como a tecnologia mudou. O Fokker D-7 era o avião mais avançado daquela época, bem superior ao que os aliados tinham. Mas os pilotos ainda precisavam ser exímios multitarefas. Eles pilotavam e tinham que atirar em objetos que se moviam pelo ar. Fazendo várias coisas. Porque eles não só atiravam, também tinham que lidar com o combustível, os flaps, as asas e tudo mais. Eles tomavam tiros de outras pessoas e ainda tinham que chegar a metros de um alvo com essa aeronave para terem uma chance de derrubar alguém a tiros. Sim. Era isso. O que era uma loucura. Para qualquer um. Isso é tudo muito maluco, mas é incrivelmente impressionante. Os pilotos da Primeira Guerra eram chamados de Cavaleiros do Céu, e por um bom motivo. Eram muito corajosos e também seguiam um código de honra que era respeitar um ao outro. Mas eles também se valorizavam e se glamorizavam. O fato do Göring ter conseguido derrubar 22 aviões inimigos, com esse tipo de aeronave, com tecnologia precoce, realmente mostra que ele deve ter sido um verdadeiro herói de guerra. Pode chamar ele de herói ou do que for, ele foi um piloto habilidosíssimo. A habilidade e a ousadia de Göring foram reconhecidas oficialmente. Ele se tornou um dos militares alemães mais condecorados. Mas a medalha que lhe dava mais orgulho e que ele sempre usava no pescoço era Pour le Mérite, de honra ao mérito. Era a mais alta honra germânica possível de se receber. E todos os que tinham essa medalha eram meio que celebridades, eram estrelas de cinema da época. Ela mostrava a bravura máxima. Eu quero descobrir como Göring se tornou uma figura tão heróica. De onde vem esse legado dele? Eu estou na Baviera, no sul da Alemanha, a caminho da casa onde ele cresceu. Göring nasceu em 1893 e teve uma infância nada normal. Eu acho que é aqui. Olha esse lugar. Este é o castelo de Feldenstein. Acredita-se que ele tem quase 1000 anos, onde a família dele viveu até 1913. É um verdadeiro castelo medieval. Parece que eu voltei no tempo até a Idade Média. É magnífico. Dá a impressão que vou ver um arqueiro me olhar feio por uma daquelas frestas ou ver um cavaleiro todo armado em uma dessas torres. Uau! Eu estou com o historiador Hubert Girsch, que vai me contar sobre o período em que Göring viveu aqui. Como será que foi para o Hermann Göring crescer nesse lugar? Eu acho que a força deste castelo, como um símbolo medieval, era algo que fascinava ele. A imposição robusta do castelo neste penhasco, se projetando assim sobre o vale, certamente era algo que atraía ele. Aqui, Göring brincava como um soldado na batalha. Sua família não era proprietária do castelo, mas desde cedo ele acreditava que era alguém especial. Göring, ao contrário dos outros comandantes nazistas, tinha um histórico distinto. Mas era uma família com um histórico distinto que podia estar temporariamente manchado. Eles costumavam viver da generosidade do padrinho de Göring, Hermann Ippenstein. Ippenstein também tinha um caso com a mãe de Göring. Parece que a infidelidade da mãe e o fato de o pai aceitar isso influenciaram o restante da vida de Göring. Nós temos nossos pais como modelos, então uma situação familiar incomum pode ter influenciado ele de uma maneira bastante diferente. Göring tinha uma tendência a não seguir muito as regras. O que tinha nesse castelo que fazia o Göring ficar tão encantado? Bom, o que ocorre é que morar num castelo como este era uma coisa que fazia ele parecer bem especial entre os colegas de escola que moravam ali na vila. Dava um certo status para ele e ele adorava aquilo.
Os anos de Göring no castelo de Feldenstein moldaram a ideia do que um estilo de vida adequado era ou deveria ser para um homem do porte dele. Eu acho incrivelmente fascinante um dos nazistas mais poderosos ter crescido em um lindo castelo medieval. Este lugar é estonteante, é imponente e está situado em uma das partes mais belas do interior bávaro. Eu acho que estar aqui e ver isso ao vivo, para mim, explica perfeitamente como Hermann Göring era. Quando era garoto, Göring sonhava com a fama militar. E ele realizou esse sonho ao se tornar um dos principais pilotos da Alemanha. Mas a sua glória na guerra foi bruscamente interrompida quando a Alemanha se rendeu de repente. Göring aceitou muito mal o fim da guerra. Não só porque era seu passatempo preferido, a batalha que tinha acabado, como também ele, tal qual tantos alemães daquela geração, achava que a Alemanha havia traído a nação. Ele considerava aquela derrota totalmente desnecessária e, na verdade, ele via os seus conterrâneos como responsáveis pela derrota e não os aliados. Göring se ressentia profundamente dos termos que os vitoriosos aliados impuseram à Alemanha e passou a procurar por respostas radicais e logo as encontrou. Hermann Göring foi um herói e um criminoso de guerra. Eu estou em uma missão para descobrir onde Göring se encaixa na corrente do mal do nazismo. Eu vim para Munique, onde o relacionamento dele com Adolf Hitler começou. Nossa, é lindo demais. É, um espaço desse disponível no meio da cidade. Eu vim me encontrar com Michael Trummer, um fotojornalista que vai me falar da ligação de Göring com o passado sombrio de Munique. Ele me trouxe a Königsplatz, o local dos protestos fascistas de 1920. Por que os grupos de extrema-direita protestam especificamente aqui? Este local foi usado pela extrema-direita pelo tamanho. Eles se enxergavam como uma força que lutava contra esquerdistas. Após a Primeira Guerra, a Alemanha ficou economicamente devastada. Extremistas da esquerda e da direita buscavam por soluções radicais. Em Munique, eles tentaram estabelecer um Estado comunista no modelo soviético. E, é claro, isso provocou uma reação gigante das pessoas que se opunham a essa forma de governo e de sociedade. Era um outro nível de violência, porque tinham armas sendo disparadas e pessoas sendo mortas por suas crenças políticas. Verdade, aquelas eram lutas armadas. Pessoas eram mortas e fascistas, assim como comunistas, marchavam portando armas. Foi aqui que Göring viu Hitler discursar. Deve ter sido um momento incrivelmente poderoso para alguém como Göring, que era interessado naquele tipo de política. Até onde a gente sabe, ele acabou se deparando com o Hitler na multidão e deve ter sido um momento único para ele. Então foi aqui que tudo começou, entre o Göring e o Hitler. Essa praça foi um divisor de águas na história. Depois, falando sobre Hitler, Göring disse: Deus deu o Salvador aos alemães. Göring achava Hitler cativante, porque ele era mesmo um orador brilhante. Ele claramente era um homem que tinha uma missão. E ele parecia ter a resposta para todos os problemas da Alemanha. Tudo isso inserido dentro de uma personalidade bem dinâmica e carismática. Göring, apesar do próprio ter uma personalidade imponente, foi totalmente seduzido por aquilo. Como muitos veteranos de guerra, Göring foi radicalizado. Ainda temos muito a descobrir sobre características individuais que levam à radicalização. Algumas evidências sugerem que baixa empatia, alta impulsividade, baixos recursos intelectuais podem contribuir de alguma forma com isso. O indivíduo costuma ter problemas para se enquadrar na sociedade, fica tentando achar sua identidade. Hoje, o radicalismo está novamente em curso na Alemanha. Eu sei que você é um fotojornalista que cobre a extrema-direita. Sabe se os membros da extrema-direita ou os neonazistas ainda se reúnem aqui? Sim, este ainda é um local de reuniões por causa dessa ligação histórica. Eu posso te mostrar uma foto de uma manifestação de 2015. Tem esse grupo aqui marchando no meio, mostrando Pegida contra a islamização do lado ocidental do mundo. Meu Deus do céu.
O Pegida se mobiliza pelas redes sociais. Já atraiu multidões de 25 mil pessoas. Um dos seus líderes chegou a usar o bigode e o corte de cabelo de Hitler. Eles entendem a história. Eles entendem o significado desse local para os nazistas. E vem daí a ligação entre ontem e hoje. E eles acabam fazendo o mesmo tipo de coisa. As pessoas deviam ter em mente, quando veem uma foto do Pegida marchando por esta rua, que este foi o exato local no qual os fascistas se reuniram antes de tomarem o poder. Cobrir as manifestações da extrema-direita pode ser algo perigoso. Eu já fui atacado. Um pouco lá para baixo, em uma outra praça, por exemplo, me chutaram uma vez. Bom, parece que a intimidação é uma prática comum para eles. Sim, é intimidação mesmo. Veja que eles gritam Ligue de Presse, que significa imprensa mentirosa. Eles acusam a imprensa de espalhar notícias falsas sobre movimentos fascistas. E é intimidação quando colocam centenas ou milhares de pessoas te ameaçando diretamente por ser um jornalista. Isso deve dar muito medo. Estar ciente de que pode ser perigoso e de que você é visto como um inimigo deles é importante. Mas eu não tenho medo de trabalhar. Eu acho que seria o caminho errado eu ficar com medo. Seria como ceder para eles. O Pegida é um grupo de extrema-direita determinado a deixar a Alemanha apenas para os alemães. Nada diferente dos seguidores de Hitler. Na década de 1920, os seguidores, como Göring, iam atrás de Hitler em um dos locais favoritos dele. E essa é a Haus Neumeier. Ah, então é aqui. É. Obrigado. Pronto. Aqui está. Que cara boa. Bom apetite. Bom apetite. É bom ter em mente que estamos comendo pizza e conversando aqui só a alguns metros daquele local onde o Hitler e o Göring acabaram se conhecendo. Para mim é surreal estar em um local onde possivelmente uma das parcerias mais destrutivas da história começou e agora virou uma simples pizzaria. Depois que conheceu Hitler, Göring se comprometeu com a causa nazista. E Hitler imediatamente o inseriu em seu círculo próximo. Göring era importante para Hitler no início do movimento nazista, porque havia alguns membros da aristocracia e do cenário conservador da Alemanha que desdenhavam muito do nazismo. Mas eles viam Göring como um nazista respeitável e com o qual podiam atuar. No campo de batalha que era Munique nos anos 1920, os nazistas contavam com uma organização chamada SA. A SA era Sturmabteilung, ou Tropas de Assalto. Tratava-se de uma organização paramilitar do Partido Nazista. A primeira missão de Hitler para Göring foi instaurar uma disciplina militar naquele grupo de arruaceiros. Em 1923, ele e Hitler, com o apoio de uma recém-treinada SA, tentaram tomar o governo bávaro, episódio que ficou conhecido como o golpe da cervejaria. Acabou sendo um verdadeiro fiasco. Eles não tinham um comando ou controle de fato. As pessoas não sabiam quem era o líder e foi Göring quem tentou mesmo instigar aquelas pessoas para seguirem adiante. Ele era um líder nato naquele momento e estava provando ser muito bom nisso. Eu estou no lugar onde a tentativa de golpe de Hitler e Göring chegou a um fim violento. Então aqui é o Feldenhalle. Sim, este é o Feldenhalle, o Salão dos Marechais de Campo na Odeonsplatz. E o que aconteceu aqui? Em 1923, Hitler e 2.000 homens marcharam rumo ao Ministério da Guerra mais lá para baixo. Tá. E eles foram parados à força pela polícia de Munique. Teve um tiroteio e 15 nazistas foram mortos. Göring ficou ferido com um tiro na perna e foi carregado por camaradas que tiraram ele da batalha. E o Hitler, depois disso, foi condenado à prisão. Ser ferido em defesa da causa fez Göring subir bastante no conceito de Hitler. Mas após o fracasso do golpe, Göring fugiu para a Suécia. Ele havia recebido morfina para a dor das feridas e tornou-se viciado na substância. Além do vício por morfina, havia a questão da saúde mental de Göring naqueles anos. Ele foi internado em uma instituição sueca, segundo ele, para tratar o vício em morfina. Mas é possível que tenha sido por questões de saúde mental. Göring era tão violento que precisou ser colocado em uma camisa de força. Ele conseguiu se livrar do vício, mas só por um tempo. Hermann Göring passou 4 anos no exílio e, quando enfim retornou, deu início ao reino de terror do nazismo.
Tudo começou em Berlim. E é para lá que eu estou indo. Para onde você está me levando? James, nós estamos olhando para o alicerce do quartel-general da Gestapo. Eu estou com a historiadora Stephanie Fischer para saber como Göring usou a temida polícia secreta, a Gestapo, para chegar ao topo do poder. Esta parte do prédio aqui era usada como uma prisão da Gestapo durante o período nazista. Eu sei que o Göring criou a Gestapo em 1933. O que ela era exatamente e por que ele a criou? Bom, olha, a Gestapo se tornou uma ferramenta importante para os nazistas destruírem opositores políticos. Eles usavam a violência contra quem eles achassem que fosse inimigo. E as pessoas aqui nesta prisão sofriam uma violência absurda. As sementes da Gestapo foram plantadas em 1933, quando o parlamento alemão, o Reichstag, foi incendiado. Göring ficou maravilhado na noite em que o Reichstag queimou. Enquanto o incêndio ocorria, ele foi para lá para ver as chamas. E ele sabia que aquilo representava uma enorme porta aberta para Hitler atravessar e tomar posse de todo o poder. Ele amou aquilo. Apenas 2 meses após o Reichstag queimar, Göring criou a Gestapo. A Gestapo buscava remover qualquer um que fosse visto como um inimigo do nazismo, que representasse uma ameaça ao Terceiro Reich. Era uma força policial que existia para garantir que as pessoas se comportassem da maneira que os nazistas queriam. É horrível estar nesse lugar aqui e saber que deve ter havido milhares de pessoas que foram detidas aqui e que elas foram brutalmente interrogadas. Eu sei que pessoas foram torturadas nesse prédio quando ele existia. Eu ainda sinto calafrios até hoje por estar num local nazista de terror. E isso me deixa mais consciente de que não devemos subestimar a democracia. É porque parte das razões para a criação da Gestapo é que foi uma ferramenta importante para o nazismo destruir sua própria democracia. Dizem que Göring falou à Gestapo: atirem antes e perguntem depois. E se cometerem erros, eu protegerei vocês. As regras de convívio civilizado não existiam para ele. São 6 horas dirigindo rumo ao sul, de Berlim até a cidade turística de Bad Wiessee. Eu estou indo para um antigo hotel que foi o ponto zero de uma famosa matança. Acontece que entre as primeiras vítimas do reino de terror nazista, havia outros nazistas, a SA ou tropas de assalto. É assustador estar na frente desse hotel abandonado que tem uma história tão sombria, mas que se localiza em uma região tão linda. Turistas são atraídos para cá pelos famosos spas, os belos lagos em meio aos Alpes e pela atmosfera pacífica. Mas em uma noite de junho de 1934, este local não estava nada pacífico. Aquela ficou conhecida como a Noite das Facas Longas. Foi organizada pelo próprio Hitler, com um apoio entusiasmado de Göring. Bom, a Noite das Facas Longas foi para remover os rivais de dentro do partido e do movimento. Achavam que a SA tinha ficado muito independente, confiante demais e poderia ser uma rival poderosa dentro do Estado nazista e uma rival poderosa para o próprio Hitler. A SA era liderada por Ernest Röhm, um dos primeiros mentores de Göring no partido nazista. Göring basicamente traiu Ernest Röhm. Ele era político suficiente para saber, assim, que para cair nas graças do Hitler, devia ajudar Hitler a se livrar dele. Foi a maior das traições. Isso mostra a crueldade dele e a disposição para fazer de tudo para consolidar o poder. A Noite das Facas Longas foi uma trama assassina que não restem dúvidas. Uma trama pela qual Hitler foi à noite para uma cidade turística onde vários membros da SA estavam. Então ele entrou no hotel e eles brandiam armas e sacudiam pistolas. Röhm e os outros altos oficiais foram levados para a prisão e foram mortos. Hoje, o Hotel Liederer está para ser demolido. Destruí-lo seria acabar com essa história terrível. Mas como as pessoas que visitam o local se sentem? O que você sabe sobre esse lugar? Um pouquinho. Eu sei que umas pessoas da SA foram mortas ali dentro
por gente da SS. Tinha uma disputa pela liderança e os rumos, e Hitler quis eliminar os principais membros da SA, matando eles aqui. E a liderança dele foi garantida. Esse lugar deve ser demolido em breve. Com base no que aconteceu aqui, você acha que ele devia ser preservado? Quem quer morar aqui? Ninguém quer morar em um prédio que tem um passado que nem esse. Depois da Noite das Facas Longas, Hitler seguiu mais firme rumo ao seu objetivo final, a aniquilação dos judeus e a germanização da Europa. Eu estou em Berlim, em uma missão para descobrir onde Hermann Göring está na corrente do mal do nazismo. Um dos prédios mais imponentes da Alemanha, o antigo quartel-general da Luftwaffe, é meio que um monumento para Göring. Para saber mais sobre ele, vou conversar com o historiador Nick Jackson. Este era o Ministério do Transporte Aéreo. Se havia uma base para o poder de Göring... então era aqui. Então era aqui. Em 1936, Göring demoliu todo o quarteirão e construiu o que era o maior prédio da Europa. Havia 2.300 escritórios aqui. O presidente da Luftwaffe sentia muito orgulho disso e se envolveu bastante. Ele reconstruiu a Luftwaffe do zero até ter uma frota de combate pronta em 1939. Quando a guerra começou, Göring havia criado a melhor frota aérea do mundo. Os aviões da Luftwaffe voavam mais rápido, mais alto e aceleravam mais que a maioria dos aviões que enfrentavam. Muitos pilotos aliados nem chegaram a ver os inimigos se aproximando. Era basicamente o grande sonho de Göring. Ele tinha sido piloto, amava aviões, então passou a ter uma frota aérea de estimação. Era o melhor brinquedo que um homem como Göring poderia ter. Era um homem ocupado, basta ver os títulos que ele tinha, mas ainda passou um bom tempo nesse prédio. Aliás, aquele era o escritório principal. Aquele ali, com aquelas janelas? Aquele sim, com as janelas grandes. Tudo aquilo é de um escritório? Isso. O escritório dele? E era o escritório principal desse edifício. Ele tinha um escritório do tamanho do próprio ego. Depois de Hitler, era o mais poderoso do país. Durante os anos de 1930, o poder de Göring estava crescendo, assim como o gosto pela vida boa. Ele desenvolveu um apetite voraz pelos prazeres da vida. Esse lugar parece bom. Vamos entrar. O Nick está me mostrando uma refeição no estilo Göring e eu espero descobrir mais sobre o caráter dele e como ele ajudou Hitler a buscar a germanização da Europa. É engraçado, quando eu penso em Göring, eu imagino um palhaço gordo, vestido com um uniforme bem ridículo e se entregando a uma gula absurda. Com certeza era um homem cheio de apetites. Com certeza, dava para ver pelo tamanho do homem que ele comia com gosto. Eu acho que isso devia ser muito importante na vida de Göring. Se o Göring estivesse aqui com a gente agora, como seria isso? Eu acho que ele ia falar mais que todos e teria comido a comida toda. Era uma figura bem dominante. Tudo girava em torno dele, queria toda a atenção. É aquilo de estar no topo da montanha, mais alto que todos, e todo mundo ficar te olhando e pensando, mas que grande homem. Ele elevou a vaidade para um outro nível, Com certeza, com certeza. Eu acho que é até justo dizer que em todos os aspectos da vida ele foi extravagante, fanfarrão e totalmente exagerado. É possível que ele tenha sido o nazista mais simpático, mas sempre no pano de fundo havia um assassino frio. Um homem profundamente envolvido com crimes nazistas terríveis. Os crimes contra judeus são as atrocidades mais conhecidas do nazismo. Começaram nos anos de 1930, quando a perseguição aos judeus era uma política nazista oficial. Antes do Holocausto, houve a Kristallnacht. A Kristallnacht, ou Noite dos Cristais, foi uma noite de violência coordenada contra propriedades judaicas e cidadãos judeus pela Alemanha e a Áustria. Sinagogas foram incendiadas, lojas roubadas e as pessoas apreendidas e enviadas a campos de concentração. Göring, com sua ganância sem limites, não aprovou a destruição das propriedades. Pensando na Noite dos Cristais, ele teria preferido matar mais judeus e preservar alguns valiosos objetos e prédios. Ele chegou a falar para os judeus que eles deveriam pagar por aqueles danos. E isso mostra como era revoltante a personalidade dele. A Noite dos Cristais foi só o começo.
Göring foi o responsável pela ordem que organizou os detalhes práticos do Holocausto. Em 1941, Göring assinou um documento autorizando a coordenação da chamada Solução Final para a Questão Judaica, o extermínio sistemático de judeus. A assinatura de Göring autorizando a coordenação de extermínios em massa foi um grande passo para a criação da política nazista, da perseguição ao genocídio. O Holocausto tem muitos pais, mas Göring foi uma das mais importantes de todas essas figuras. O que é especialmente abominável em Göring é que ele não era violentamente antissemita, no fundo. Ele executava medidas antissemitas para poder avançar na sua carreira política. O fato dele se predispor a ser parte dessas atrocidades apenas por ganhos pessoais é muito aterrorizante. Parece que as pessoas se desarmavam com a excentricidade de Hermann Göring. Ele tinha uma personalidade atraente, se envolvia com aquela ostentação ridícula, mas ele era um homem cruel. Ele era um matador, um assassino, e parecia estar bem confortável. A disposição de Göring para fazer de tudo por Hitler o tornou indispensável. Mas em 1939, Hitler revelou que planejava invadir a Polônia e Göring tentou fazê-lo desistir. Por que ele era tão contra a Alemanha iniciar a Segunda Guerra? Se a Alemanha perdesse, ele perderia todo aquele poder, as casas, os uniformes, a glória, as medalhas e a posição que ele tinha lutado tanto e sem escrúpulos para conseguir. O que havia de mais importante para Hermann Göring era ele mesmo. Hitler ignorou a opinião de Göring e declarou guerra, mas nomeou Göring como seu possível sucessor e marechal do Império. Era o último de uma longa lista de títulos que Göring acumulou. Ele os colecionava como outros colecionavam autógrafos. Quanto mais, melhor. Göring estava no auge do seu poder, mas conseguiria manter essa posição importante? É isso que eu quero descobrir a seguir. Estou 70 quilômetros ao norte de Berlim, em uma das maiores reservas naturais da Europa. Costumava ser parte da Kachenhalle, a vasta casa de campo de Hermann Göring. O que é isso? Isso é aqui? uma pedra. Vai achar várias dessas. Então esse é um pedaço original da construção? Sim, é original. Mas de onde é isso? Você sabe me dizer se é da parede. casa? Parte da parede? Sim. Nossa. Eu estou com Volker Knopf, historiador e uma autoridade em termos de Kachenhalle. Ele vai me contar como este local foi importante para Göring durante a Segunda Guerra. Essa aqui era a Kachenhalle. Virando ali, tinha uma guarita. Tá bom. E o mesmo deste lado. E ali onde estão as árvores, se você olhar para elas, vai ver as paredes da casa. O prédio principal era bem aqui. É, e até onde a vista alcança. E foi totalmente engolido com certeza pela floresta. É. Mas na época era um parque. E era um parque enorme. E praticamente não havia árvores. Existem poucos indícios de que houve uma construção aqui. Sobraram apenas alguns túneis. Os prédios eram conectados por passagens subterrâneas. Então essa era uma ligação entre dois prédios. Isso. Para levar suprimentos. Isso aí. E aqui, neste buraco, nós podemos descer lá sem problema nenhum. E você vai entrar lá? Eu? Eu já conheço. Vai lá. Caramba, olha isso. Eu não entro aí de jeito nenhum. A Kachenhalle, que homenageava a esposa falecida de Göring, Karin, começou como um simples chalé. Em 1937, após anos em obras, virou um complexo palaciano. Tinha tudo o que Göring poderia querer, incluindo uma enorme biblioteca, salão de festas, piscina e até um zoológico particular. Göring queria que a propriedade fosse um santuário para Karin, mas na verdade era um santuário para ele mesmo. Aquele era um local na medida para, sabe, aquilo que ele quase se considerava um príncipe. Era meio que um palácio e combinava com o ego dele.
A Karrenhal reproduzia as condições de vida boa e o estilo de vida ideais para um homem na posição dele e que ele conheceu no castelo de Feldenstein quando era jovem. Ele dava festas lá, ele recebia líderes estrangeiros. Era o local onde ele vivia uma vida extravagante de ostentação. A Karrenhal era cheia de obras de arte roubadas dos países ocupados pelos nazistas, uma das maiores coleções particulares do mundo. Também era um escritório extraoficial para o qual sua equipe vinha de Berlim para receber ordens. E o que você acha do Göring? Ele era o rosto jovial do nacionalsocialismo. Uma hora ele estava ali, sorrindo com um bochechão de criança, e meia hora mais tarde, ele poderia estar assinando uma ordem de pena de morte. Ele era assim, tinha muitas facetas. O começo da Segunda Guerra foi bom para Göring. Os nazistas tiveram vitória atrás de vitória, com a Luftwaffe liderando os ataques. Então vieram as derrotas. Era a missão de Göring destruir a Força Aérea Britânica, a Força Aérea Real, para abrir caminho para as barcas de invasão da Alemanha para que eles pudessem tomar as Ilhas Britânicas. Mas isso nunca aconteceu, porque a Luftwaffe falhou nessa missão e os britânicos conseguiram enganar Göring. Foi um fracasso terrível para ele. Göring havia feito uma promessa a Hitler de que nenhuma bomba jamais cairia na Alemanha. O outro grande fracasso de Göring e da sua Luftwaffe foi o fato de os britânicos conseguirem bombardear Ruhr, o coração industrial da Alemanha. Göring, um dos seus mais antigos lutadores, havia falhado 2 vezes. E aquele acabou sendo o início da queda de Göring rumo à insignificância do regime nazista. Göring ficou cada vez mais isolado do círculo próximo e cada vez mais recluso à Karrenhal e aquela vida de prazeres e ostentação. Göring escreveu: quem está aqui na Karrenhal sente a maior paz. Então isso mostra que ele vivia aqui como se não estivesse havendo guerra alguma. Göring ainda aparecia em eventos cerimoniais, mas até isso incomodava os colegas nazistas. Joseph Goebbels escreveu: tolos condecorados e almofadinhas perfumados não têm espaço na liderança de guerra. É um comportamento afeminado diante da situação atual. Perto do fim da guerra, quando o Reich começava a desmoronar, Göring foi junto. Ele se enfiou naquele meio que mundo do faz de conta, cheio de obras de arte roubadas, rodeado com todo tipo de bugigangas, um baú cheio de medalhas. E ele se descuidou completamente e também estava totalmente viciado em drogas. Basicamente, era um gordo viciado em drogas, um alcoólatra que tinha perdido completamente todo o respeito. Mas Göring ainda mantinha ilusões de grandeza. Já perto do fim da guerra, Göring mandou uma mensagem para Hitler que basicamente dizia: se não me der notícias até o dia tal, vou presumir que está incapaz de manter suas funções de Führer e assim eu vou tomar o controle e o comando do Reich. Hitler tomou aquilo como uma enorme traição e acabou sendo a última pá de cal no caixão no que diz respeito à relação de Hitler com Göring. Com o exército russo se aproximando, Göring colocou suas posses saqueadas em local seguro e fugiu, ordenando a destruição da Karrenhal. Göring se entregou aos norte-americanos e esperava ser tratado como um representante do lado derrotado. Em vez disso, foi preso por crimes de guerra. É interessante que quando Göring foi enfim capturado, parece que ele acreditava que merecia uma homenagem, em vez de ser condenado. Ele acreditava nisso. Uma possibilidade em que acredito é que o alto consumo de drogas levou a um delírio crescente na maneira de pensar. Göring foi condenado à morte e sabia que ia ser enforcado. Só que ele ainda tinha uma carta na manga e conseguiu usar ela direitinho. Ele tinha uma pílula suicida. O corpo dele foi descoberto quando um guarda olhou pela abertura da cela e em seu rosto havia um tipo de sorriso macabro, como se estivesse rindo por último. A minha viagem a Karrenhal me deu a última peça do quebra-cabeça que foi Hermann Göring. Agora está na hora de eu, enfim, determinar onde essa figura complicada se encaixa na corrente do mal de Hitler.
Ele assassinou e saqueou por toda a Europa e assassinou e saqueou seus conterrâneos. A minha visita à Alemanha me ajudou a formar meu entendimento sobre a posição de Hermann Göring na hierarquia nazista. Agora está na hora de nós decidirmos onde ele deve ser colocado dentro do nosso baralho especial. É o mesmo baralho que a polícia utiliza hoje para classificar os assassinos mais perigosos. Este é o Hitler e sua corrente do mal. Guy, o que você acha de Göring enquanto pessoa? Francamente, eu acho meio difícil não ser atraído por ele. Eu acho que ele tinha um charme muito forte. E isso é o que torna a personalidade tão perigosa. O fato dele saber seduzir, de conseguir enganar. Ele convencia as pessoas e ainda as mandava para um campo de concentração. Göring mascarava sua brutalidade com charme. Ele se enxergava como um homem de ação impetuosa e um diplomata discreto que podia usar qualquer situação a seu favor. Um lugar que, na minha opinião, exemplificava essa personalidade foi Kachenhal, que na época era um palácio cheio de riqueza e ostentação. Anthony, por que Göring era tão obcecado pela riqueza? Göring tinha uma noção bem peculiar da vida apropriada para um homem naquela posição. Essa ideia vinha da infância, morando no castelo de Feldenstein, e ele tentou replicar na Kachenhal. Concordo totalmente. Era uma personalidade expansiva e também de gostos insaciáveis. Ele gostava de comer, gostava de beber, gostava de morfina, e ele gostava de obras de arte. Então, de várias maneiras, ele era um monstrão que precisava engolir o máximo que pudesse. Ele nunca parava. Qual era a motivação dele? Eu acho que ele, sendo muito objetivo, era um ladrão. Quando teve uma chance de se tornar maior e enriquecer, ele agarrou. Göring matou pessoas inocentes para manter o poder, a riqueza e o luxo que vinha com isso. Ele tinha uma ambição implacável e destruiu rivais no caminho até o topo. Eu acho bem perigoso, com relação a Göring, focarmos nessa personalidade tão atraente, porque por trás disso tinha um sujeito muito sórdido. Logo depois da Noite dos Cristais, Göring começou a trabalhar em ações para saquear os judeus, se apropriar do dinheiro e posses deles. Vemos esse lado sórdido a serviço do antissemitismo nazista aí nesse exemplo. Para Göring, o antissemitismo era uma consequência. Ele não era de fato um desses antissemitas convictos. Isso nos faz pensar, eu me questiono. Por que ele fez as coisas que fez? Será que foi por ganhos pessoais? Ele usou mesmo as atrocidades como um meio. O que, em certo grau, para mim, indica crueldade ainda maior. O que eu quero agora é descobrir onde o Göring entra na corrente nazista do mal. Matthew, você pode começar? Bom, psicologicamente, ele fica no alto. Eu diria aqui o quarto. Anthony? Foi essencial nos primórdios do Partido Nazista. Foi essencial na remilitarização. Foi essencial no sucesso inicial da guerra. Junte a tudo isso a responsabilidade direta pela chamada solução final, e a posição dele é a número 4. Guy? Eu o coloco em quarto também, porque ele assassinou e saqueou por toda a Europa e assassinou e saqueou seus conterrâneos. Bom, então vocês chegaram a um consenso unânime e, com base na minha experiência explorando essa história na Alemanha e na nossa conversa aqui, eu vou concordar. Ele é o número 4. Ele é o Ás de Paus. Quarto na corrente nazista do mal, Hermann Göring teve um dedo em quase todos os crimes do regime. Ele carrega a enorme responsabilidade pelos horrores que recaíram sobre milhões de inocentes.